Olá pessoal, estamos começando a nossa quinta aula. Espero que vocês estejam acompanhando, aprendendo várias coisas aí, anotando, né? O que é muito importante. Eu estou disponibilizando muito pouco material extracurricular aí fora das aulas em vídeo. Então o que é legal? Vocês sempre anotarem alguma coisinha. Se tiver dúvida das aulas anteriores, tá? Não adianta vocês me mandarem uma pergunta que a gente ainda nem falou aqui, de alguma coisa que vocês já sabem, eu tenho dúvida, mas vamos esperar chegar às aulas para vocês mandarem as perguntas. Manda para organicosimples@gmail.com, tá? E eu vou respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Então, um caderninho é sempre bacana para você estar anotando aí tudo que você está aprendendo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente, anota e tá tudo certo. Eu decidi não colocar muito material complementar ou fazer uma apostila, porque a intenção é ter o curso em vídeo, né? Então se for ficar colocando muito material assim, a coisa fica muito extensa. E isso aqui é uma coisa mais simples, é uma introdução à sua horta urbana, como que você vai fazer horta na sua casa, beleza? E agora na nossa quinta aula nós vamos falar sobre as ferramentas, material para plantio e como que a gente vai fazer a manutenção da horta. Para a gente começar uma horta, é necessário um investimento. Assim como a gente faz investimentos em cursos para capacitação pessoal, que é o investimento que você está fazendo aqui nesse curso. Da mesma maneira, você vai ter que investir em materiais para começar a sua horta. E assim você vai conseguir ter uma horta produtiva e com alimentos saudáveis. Uma vez me falaram assim, qual que é o melhor alimento que você pode comer? Aí eu falei, alimentos orgânicos, né? Aí a pessoa falou assim, não, é o alimento que você planta. Então, para a gente plantar um alimento, a gente tem que aprender algumas coisas, né? E numa casa, que é diferente antigamente nossos avós, bisavós, eu aí que sou dos anos 70, né? Nasci nos anos 70, meus avós, meus bisavós eles plantavam, eles eram da roça, né? Então antigamente se plantava tudo, né? Só que agora nas casas, a gente não tem mais o acesso à terra, então a gente tem que trazer a terra de fora, nos vasos e criar, recriar, né? Um espaço que a natureza oferece aí de graça pra gente, tá aí pra gente usar, e infelizmente a gente não tá usando da melhor forma. Mas a gente conseguindo criar na nossa casa, a gente vai estar podendo reverter uma certa situação, né? De estar produzindo o seu próprio alimento, e um alimento de muito mais qualidade. Tem a poluição do ar, tem poluição da água, tem poluição em tudo, infelizmente. Mas com certeza é um alimento muito mais saudável do que um alimento que se usa veneno, né, adubos químicos e por aí vai. E para a implantação da horta, você vai precisar de um par de luvas confortáveis, né, existem vários modelos aí que você pode pesquisar na internet, uma pá pequena para o preenchimento dos vasos ou caixotes com terra ou adubo, um garfo pequeno de jardim para misturar a terra com adubo e também para dar uma fofada na mesma quando for necessário, uma pazinha pequena para adubar, né, e para furar a terra para o plantio. Essa pá que está no cenário, tá vendo, ó? É uma pazinha bem pequenininha, compridinha, ó, que dá para você pegar ela e usar. De repente você quer tirar uma mudinha, você faz o recorte dela em volta com isso aqui, puxa ela, transplanta para um outro vaso e tá tudo certo. Um medidor de umidade, né, para melhorar a rega dos vasos. E é bem bacana no começo para a gente que fica muito em dúvida na rega, né? Então tem o teste que você faz o furo, né, um furo com o dedo no vaso, vocês estão vendo imagens aí de novo, ó. Faz o furinho, vê se está seco, aí acima dessa parte da camada de cima da terra, se lá para o fundo estiver seco, então está precisando regar. E com esse medidor de umidade também, é bem legal, que você espeta ele no vaso, vê lá em que ponteiro que ele está mostrando, ali o que ele está mostrando para a gente, e você sabe se você tem que regar, se está suficiente ou se está regado demais até, né? Se tem muita água. Então, de repente, se tem água demais, no dia seguinte você não precisa regar. Você vai precisar também de uma tesoura grande, comum, que a gente utiliza aí para cortar as folhas secas, o capim e algumas outras coisas que precisar utilizar a tesoura ali, fica também bacana com essa. Uma tesoura de poda simples, a mais baratinha que tiver aí no começo, para você não ter um investimento tão alto.
Tem tesouras de poda de tudo quanto é modelo aí, de marcas e preços e uma série de coisas. Então compra uma básica para você começar a fazer a poda depois de um tempo, né? Você não vai precisar fazer isso logo de cara. Essa tesoura grande já vai te ajudar. E até na colheita, né? A tesoura grande também ajuda. Você quer cortar uma cebolinha, quer cortar alguma coisa, você pode cortar com ela. Você não vai cortar ali com a tesoura de poda, tá? Uns 2 borrifadores aí de água, de 2 tamanhos diferentes, ou você pode pegar um só nos começos também. Principalmente quando a gente faz as mudas, a gente pode colocar água com borrifador, porque ela é muito sensível, né? Então na hora que você vai jogar água, você jogar já com um regador, você pode bagunçar a terra ali, compactar a terra. Então com o borrifador é muito mais suave, a plantinha vai agradecer você. Vasos de cerâmica, madeira ou plástico. Lembrando de tentar isolar o contato da terra com o plástico. Substrato para plantio, argila expandida, né, para a drenagem dos vasos, um jogo de limas para afiar seus instrumentos de trabalho, que elas são bem úteis também. A lima você pode afiar depois a sua tesoura de poda, você vai ter que aprender como afiar, tá? Procura na internet, tem vários lugares ensinando. A tesoura também tem uma pedrinha que você compra e afia ela em casa mesmo. Você faz todo o tratamento das suas ferramentas em casa, não precisa mandar em nenhum lugar para afiar. Se você tiver a facilidade daquele rapaz que passa na rua, que ele passava com um negocinho, parece um pneu de uma roda de bicicleta. Eu lembro disso quando eu era garota ainda, que passava na rua de casa para afiar tesoura, faca. E aí você pode pegar com o cara também, que não deve ser muito caro. Mas se você tiver e você aprender a molar seu instrumento, afiar seu instrumento ali de trabalho, né? Porque essa horta ela exige um trabalho. E ter isso na sua casa é legal também. Também no caso de você fabricar os seus vasos, né, os seus caixotes, como é o caso que eu faço aqui em casa, o que é legal? Você tem uma furadeira, não importa a marca, tá? Tem que ser uma furadeira aí que aguente fazer alguns furos ali para você colocar os pregos, não é nada de outro mundo, tá? Umas furadeiras bem baratinhas, aí tem por R$100 e poucos aí você acha no mercado. Tem também a serra tico-tico, para você cortar madeira. Você pode optar por um serrote ou levar também no marceneiro que você tenha próximo à sua casa para ele já cortar as madeiras. O serrote você vai conseguir, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se ele estiver bem amoladinho, você consegue cortar no serrote. Eu uso aqui a serra tico-tico, ela vai muito mais fácil, né, para cortar, e também não precisa ser uma serra de um preço tão alto. Você pode comprar as mais baratinhas aí também para usar, que é só para essa finalidade de construção aí dos vasos. Uma vassoura e uma pá. Esses 2 itens são indispensáveis na horta para você manter a horta sempre organizada, limpinha, né? Se fosse no chão de uma floresta ou de um terreno, tranquilo, você tem que manter ele todo sujão mesmo, com galho, com folha, porque isso vira adubo para a terra. Mas numa laje, que é o meu caso, eu tenho que manter a laje limpa. Por quê? A gente deixa as folhas caindo, as folhas vão secando, vão caindo no chão, você vai deixando, resto de capim, não sei o quê. O que acontece? Quando chove, vai tudo pro ralo, porque toda laje tem um ralo de saída. Se esse ralo tem uma tampa pequena, como é o caso que vocês estão vendo no meu, as folhas ficarem em cima, ele vai tampar. E já aconteceu isso, de eu não limpar a horta com tanta frequência, eu estava com um monte de coisa na horta, um monte de sujeira no chão, tinha feito poda, um monte de coisas, feito a manutenção na horta. E aí o que aconteceu? Tampou. Por sorte, eu lembrei que eu não tinha limpado e que eu tinha deixado a gradezinha desse ralo lá. E aí eu corri. Quando eu vi já tinha um tanto de água, acho que uns 4 dedos de água na laje. O que pode acontecer? Além de ter o peso dos vasos, a água ainda faz mais peso, pode acontecer um problema bem sério, né? Então eu corri lá no meio da chuva, arranquei a gradezinha, aí foi toda a sujeira, saiu tudo lá pelo esse ralo, foi tudo para a rua. Então a gente mantém a horta sempre limpa, o chão limpinho, bonitinho, não vai dar trabalho para ninguém, não vai matar ninguém, né? Então, horta sempre limpinha. Então aqui vale lembrar para vocês que essa é uma lista que eu estou passando aí de materiais, alguns materiais que eu estou sugerindo. Você não precisa comprar tudo de uma vez para a horta. Eu não comprei tudo de uma vez, foi aos pouquinhos e eu cheguei nessa lista toda aí, porque no começo eu comprava os vasos, eu não fabricava meus próprios vasos, né? Com o tempo eu fui, investi em algumas ferramentas melhores, como a serra tico-tico, e aí comecei a fazer meus vasos em casa. Mas isso eu planejei antes, porque são investimentos aí que a gente tem. Se você não tivesse a horta, você não teria, né? E a gente tem um monte de conta já para pagar,
Então vamos fazer aos poucos, cada um sabe do seu limite, vai comprando aos pouquinhos os básicos para você começar, né? E aos pouquinhos você vai tendo todo o seu material aí, que é bem bacana, né? Você ter sorte, ter todas as ferramentinhas, assim, é bem gostoso. Outra coisa que vocês devem ter é um local para guardar essas ferramentas. Com o tempo você vai precisar. Eu no começo não tinha, guardava numa caixa de papelão. Com o tempo eu ganhei uma cômoda, que é essa cômoda que vocês estão vendo aí, e comecei a colocar minhas ferramentas lá. E elas têm que estar o mais próximos da horta, né? Porque aí fica mais fácil, porque senão com o tempo você começa a ficar com preguiça, você fala, ah meu Deus, tem que buscar um negócio, tá lá longe, arranca com a mão mesmo. Então às vezes um corte que era para você fazer com a tesoura de poda, você acaba quebrando com a mão, ou qualquer coisa que você tiver ali, sei lá, eu acho que a gente tem que deixar tudo próximo para facilitar. Porque a horta não é para ser um problema, a horta é um local onde você faz meio que uma terapia mesmo. Você chega lá, às vezes pô, você não está num dia legal, foi um dia super difícil, trabalhou demais, trânsito, reuniões, aquela loucura. Você chega na horta, na hora que você põe a mão na terra, parece que ela filtra tudo isso, né? Só de estar no ambiente, né? Eu tinha, no começo, uma laje, eu não sei se eu vou ter foto de lá ainda, se eu tiver, vocês vão estar vendo na tela. Se não apareceu, é porque eu não tinha mais a foto. Mas na laje de casa, não tinha nada. Era uma laje toda cinza. A gente fez uma reforma em casa, fizemos as paredes, a laje, tudo, e a laje ficava lá. E às vezes à tarde, eu trabalho em casa, né? Eu sentava lá na laje e ficava olhando e falava, poxa, isso aqui não tem vida. E eu me sentia muito mal, sabe, de ter aquela área ali e não ter nada nela. Então quando era verão, a gente montava uma piscininha para as crianças, minhas filhas brincarem lá. Só isso, fora isso, a gente desmontava a piscina, ficava o ano inteiro aquela área daquele jeito, sem aproveitar nada. E aí, eu acabei comprando um vasinho pequenininho para brincar ali com as minhas filhas, a gente começar a plantar, né? E aos poucos a coisa foi tomando forma, tudo, e agora essa laje a gente nem consegue mais montar a piscininha para elas, e elas se contentam ali com um baldezinho, ficar borrifando, elas adoram brincar com borrifador, na época de calor, assim, ficar borrifando, brincando de borrifar água uma com a outra ali, fora que é uma coisa sustentável, gasta bem pouca água, a criançada se diverte, você põe uns baldinhos lá para elas, umas bacias para elas brincarem, elas adoram, e elas estão na horta, né? E agora tem vida. Então isso trouxe muitos benefícios para mim também. Muitos momentos que eu estava ali chateado com alguma coisa, eu ia para a horta. Era a hora que eu conseguia ali fazer, tirar a minha energia da terra, da natureza. Eu conseguia aquela reconexão, através do projeto também eu consegui essa reconexão. Então foi muito legal. Então é um lugarzinho ali que você vai montar, que vai ser o seu lugar especial, para sua família, para você. É um lugar onde você renova suas energias. E esses benefícios aí são inúmeros, tá? Vocês vão ver isso com o tempo. E agora chegou a hora do nosso resumo. Nessa aula aprendemos sobre as ferramentas, o material para plantio e falamos sobre a manutenção da horta. E nós chegamos ao final da nossa quinta aula. A partir da sexta aula, vamos arregaçar as mangas e mãos à obra. Quer dizer, mãos na terra, né? Nós vamos para a montagem dos vasos. A gente se vê e até lá! Uma tesoura comum grande. Essa tesoura é essa aqui, ó, que também está no cenário. Ah, não está aqui. Droga. Sei lá onde foi parar a tesoura, cara. Ela estava aqui, mas ela não entrou no cenário. Tesoura! Sei lá onde ela está, deve estar lá para cima. Vamos de novo.